Olá, telespectadores do programa Stop a Destruição do Mundo. Nós estamos aqui com os senhores todas as semanas nesta campanha internacional de conscientização das causas psicossociais da destruição do nosso planeta e da humanidade, não só da ecologia, mas do ser humano mesmo. Então eu vou colocar aí para vocês um esqueminha com uma seguinte pergunta. A natureza é que está destruindo o homem, ou o homem é que está destruindo a natureza? E se destrói a si mesmo. 90% da humanidade, de acordo com Norberto Kepp, psicanalista, filósofo e cientista social, está empenhada em se destruir e ao planeta em que vive. Então, de acordo com Kepp, ele afirma que há aqueles que se empenham em destruir ativamente o planeta, e os que se omitem e não fazem nada para brecar a destruição. Por quê? Então, esse é o ponto crucial, motivo e conteúdo das nossas aulas, dos nossos cursos, dos livros que nós publicamos aqui na Escola Norberto Kepp, porque nós estamos diante desse dilema. Então, a destruição da humanidade é uma fatalidade. Esses problemas econômicos são uma fatalidade, as guerras, a destruição da natureza, essas catástrofes que estão cada vez maiores, mais fortes, são uma fatalidade? Negativo. Isso tudo vem de uma atitude empedernida do ser humano de não querer ter consciência da psicopatologia. Vejam aí mais um diagrama que eu retirei desse livro fantástico de Dr. Kepp chamado Libertação dos Povos, a Patologia do Poder. Aqui Kepp coloca a estrutura social desumana, com leis desumanas, com leis injustas, leis baseadas na inveja, na teomania, na megalomania, na voracidade, no egoísmo, na falta de ética, na corrupção, que são todos problemas advindos do interior do homem. O homem faz, cria e executa leis que são invertidas para a sua essência, para a sua natureza. Elas são leis que visam a destruição da humanidade e não a sua preservação, o seu desenvolvimento. Os valores do ser humano são todos invertidos. Então vejam os senhores nesse diagrama qual é o resultado disso. Essa estrutura social desumana, como afirma Kepp, cria o que ele chamou de sociopatologia. Patologia é doença. Sócio, logo diz o nome, é a patologia que estuda a doença da sociedade. A patologia da sociedade afeta, portanto, a sociedade como um todo, e a sociedade como um todo afeta a patologia, criando a patologia psíquica das pessoas, dos indivíduos, e criando aqueles mais doentes. E, evidentemente, tudo isso vai criar e reforçar uma estrutura cada vez mais desumana de vida. Então, se nós não focalizarmos o ser humano que cria tudo isso, que destrói tudo isso, que faz todas essas loucuras mesmo, nós não teremos solução para os nossos problemas. Por isso estamos sempre afirmando, os senhores, por favor, telespectadores, deem atenção a essa nossa chamada, a ciência da psicossociopatologia. Ela é uma ciência jovem, mas é a mais importante e a mais necessária para a humanidade. Vejam os senhores, então, como deveria ser uma sociedade sã, uma sociedade mais humana. A sociedade mais humana deveria ter a estrutura psíquica como principal, porque é ela que rege todo o resto. A estrutura física do ser humano, o mundo material, o seu corpo, organismos, a natureza, tudo isso vem já num plano dependente da nossa estrutura psíquica. E assim depois os alimentos, o sexo e lá embaixo o dinheiro, que deveria simplesmente e somente servir ao ser humano para que ele tivesse uma vida mais saudável, mais equilibrada e mais rica. No entanto, o dinheiro vem servindo mais à escravização do ser humano, porque cada um, inclusive os milionários, são escravos do dinheiro que tem. E o dinheiro mais dificulta
o desenvolvimento da indústria, do comércio, da produção, das artes, das invenções, da melhoria de vida, da qualidade de vida do ser humano. O dinheiro é uma entrave para o desenvolvimento do ser humano e não uma facilitação. Dr. Kepp? Por falar em dinheiro, veja esse diagrama, né, que eu fiz, esse dístico. A Bolsa de Valores, as bolsas de valores são a desgraça para as nações. Parece estranho falar nisso, porque quando a bolsa nos Estados Unidos cai a Wall Street, todo mundo fica apavorado, como se o mundo estivesse acabando. Mas quando dá terremoto em vários países, furacões, vulcões, tempestades, etc., ninguém se apavora. Isso mesmo, Dr. Kepp. Eles estão anunciando todos os dias um número cada vez maior de desastres horríveis ecológicos e ninguém se apavora, né? Então, há motivo de ter pânico só aqueles que apostam nas bolsas. Quer dizer, as pessoas que praticamente não trabalham. Então, um grande número de pessoas nos Estados Unidos se aposentam e ficam esperando que a bolsa melhore. A bolsa melhora com o trabalho, né, das outras pessoas, melhora com as empresas, com alguns países que têm matéria-prima, têm material necessário para serem manufaturados e aumentar, né, o dinheiro das bolsas. Mas eu fiz um outro esquema, veja aí o que fala. Queda das bolsas. É a queda das fantasias delirantes do primeiro mundo. Então, como eu estava falando, a bolsa apenas frutifica onde tem o dinheiro daqueles que trabalham. Então, a bolsa constitui uma grande praga para a humanidade, de maneira que seria muito de bom alvitre que as bolsas no mundo todo caíssem, para que o trabalho tivesse, então, a sua vez, inclusive as pessoas que trabalham, que têm mais equilíbrio. Eu escrevi este livro aqui, veja, sobre a decadência dos Estados Unidos. De que quer dizer a decadência? E dos Estados Unidos, justamente por causa desse abuso que começou no governo do Reagan, de querer fazer um processo especulativo para que as pessoas ficassem sem trabalhar, só apostando, jogando na bolsa. Então, aqui neste livro, eu mostro a decadência, não só da parte econômica, mas de outros elementos. E essa decadência acontece no mundo todo. Por exemplo, a decadência da filosofia, a decadência na ética, na psicologia. A decadência na psicologia é o fato, né, deles colocarem, por exemplo, os problemas nas outras pessoas. É como na França, né, na filosofia existencialista, que fala que os culpados são os outros, que o inferno está nos outros. De maneira que essa maneira de pensar atualmente está causando todos os desastres, inclusive econômicos e sociais. Então, voltando ao diagrama, veja em segundo lugar. É o fim dos indivíduos invejosos e vorazes. A queda das bolsas, né? Então, uma pessoa que de repente fica rica de um dia para outro, apostando na bolsa, é uma riqueza, vamos dizer, indevida. Por quê? Porque é uma riqueza apenas pelo aumento das ações, né, que tem na bolsa. Ele compra, por exemplo, 1 milhão e amanhã vale 10 milhões. Então, essa riqueza é indevida, porque não foi devido ao trabalho. Então, perde o país, né? Perde também o indivíduo que não ganhou isso pelo seu trabalho.
Então, os indivíduos mais invejosos e aqueles mais vorazes, aqueles que são mais ávidos, né, por dinheiro, é que ficam apostando nas bolsas. Veja em terceiro lugar. A queda das bolsas é o retorno à verdadeira realidade, que é o trabalho. Veja este livro que eu escrevi sobre trabalho e capital, mostrando que aquela ideia que houve no tempo do Reagan de fazer com que o país, os Estados Unidos, só tivesse lucro, só tivesse dinheiro através da especulação, é uma ideia assim muito perigosa, porque tira a pessoa da realidade. Então, se a pessoa não está no trabalho, está se tornando assim mentalmente pior, está adoecendo. E veja a observação que eu faço. O ser humano se desespera com os desastres artificiais e não com os desastres naturais, que podem realmente destruí-lo e que estão destruindo. É claro, né? Como eu falei no início aqui do programa, o mais importante é ver as catástrofes naturais, que inclusive as bolsas não podem resolver nada. E se continuar assim, né, como a Cláudia falou, o indivíduo querendo ganhar dinheiro pelo dinheiro e produzindo carros que poluem a atmosfera, produzindo aviões, né, poluindo os ares, os mares e a terra, é que o mundo vai entrar nessa catástrofe total. Eu gostaria de mostrar aí uma figura, veja aí. David Rockefeller. E o mundo todo admira e que praticamente o trabalho assim do banco não é um trabalho, vamos dizer, útil para a humanidade. O banco não devia cobrar juros, por exemplo. Não só o banco dessa pessoa, mas em geral, para que o povo possa ser ajudado, se o banco cobra juros, então a pessoa que não tem dinheiro, já empresta dinheiro do banco, vai ter que pagar 2, 3 vezes mais do que emprestou. Então vai empobrecer mais a pessoa e enriquecer, né, o que especulam nesse sentido. Já voltamos, né? Então, o Dr. Kepp estava falando há pouco, né, sobre as bolsas e a queda das bolsas, e que em todos os jornais e televisões se comenta do pânico daqueles que têm medo que os seus lucros, os seus ganhos diminuam com a queda das bolsas, e que o ser humano tenha que voltar para uma vida mais séria de trabalho, né, de dedicação e uma economia mais sólida, o que, aliás, iria beneficiar a todos se isso acontecesse. Os senhores podem observar que todos esses problemas, quer sejam na economia, nas guerras, nas doenças, nas epidemias, nas catástrofes, problemas sociais de todo tipo, racismo, violência, tudo isso tem a fonte na vida psíquica do ser humano. A sua cabeça, os seus valores, as suas ideias, os seus sentimentos, as suas emoções descontroladas, inconscientes, tudo isso provoca esse caos na humanidade. Nada disso é natural, nada disso é fatal. O ser humano, se tomar juízo um pouquinho, ser um pouquinho mais maduro, responsável e adulto, e começar a perceber que ele tem que conhecer a si mesmo, conhecer a própria patologia, para poder ter um pouquinho de equilíbrio
para podermos viver e criarmos nossos filhos, nossos netos, as gerações do futuro, para que tenham um mínimo de condição de sobrevivência, o ser humano precisa ter um pouquinho mais de razão na cabeça e se conhecer. Por isso nós estamos incentivando muito, além dos nossos programas de televisão e de rádio, que os senhores estudem os livros da psicossociopatologia. Nós temos vários livros publicados que falam desse assunto. E agora estamos dando cursos de capacitação em psicossociopatologia. Esses cursos que nós organizamos aqui na nossa sociedade, e nós já estamos fazendo intercâmbio com as universidades não só do Brasil, mas da Rússia, da Suécia e de outros países, para formarmos terapeutas psicossociais. O que é um terapeuta psicossocial? Ele não é um psicanalista, ele não é um psicoterapeuta que vai atender indivíduos em análise individual, por exemplo, como um psicólogo clínico, um psicanalista. Os terapeutas psicossociais são aqueles que vão estudar a causa dos problemas psicossociais, a sua relação e o seu tratamento. Como que você pode ser um agente de transformação através da sua profissão, como você pode aplicar esses conceitos na sua profissão, na sua qualidade de vida, nos seus relacionamentos, no seu campo de conhecimento. Como o ser humano precisa conhecer a patologia psíquica, sua influência na sociedade e a influência da sociedade doente sobre o indivíduo, para que nós possamos finalmente trabalhar um pouco em paz, construir uma vida melhor, mais saudável, para nós, para os nossos semelhantes, termos respeito pela natureza, que é a nossa casa, onde nós vivemos, e pararmos um pouquinho de destruir nosso planeta, nossa vida, nossa saúde. Informações sobre os cursos no nosso site, no nosso telefone. Dr. Kepp. Eu vou colocar então um novo diagrama aí, veja o que fala. O grande problema da humanidade atual. Primeiro, o Banco Reserva Federal é particular de banqueiros internacionais. Então, esse é o FED, né, que dirige praticamente a Bolsa de Valores e a economia mundial. O FED é um banco, como mostrei aí, particular. A pessoa que deve, por exemplo, para os bancos, para o FED, deve para pessoas particulares e não para os Estados Unidos. Veja, em segundo lugar, o que eu escrevi. São os bancos que imprimem todo o dinheiro. Em terceiro lugar. Portanto, os países devem para os banqueiros. Então, note que os países, todos eles, os países ocidentais, eles devem para particulares. Então, a nação está comprometida com pessoas particulares. Então, a nação trabalha e dá o dinheiro para praticamente 300 famílias no mundo todo. Quer dizer, então 2% das pessoas do mundo é que tem todo o dinheiro no mundo. E o resto da população quase morre de fome às vezes. Veja, em quarto lugar. Todos os povos trabalham para os banqueiros. Em quinto lugar. Os banqueiros cobram os juros que quiserem. Então, são eles que resolvem, inclusive, a quantidade de impressões de dinheiro, né? Quanto eles devem imprimir ou não. Em quinto lugar. O povo trabalha para os bancos e não para os países. Em sétimo lugar. Esse é o motivo do atraso da humanidade. Veja a observação. São 300 famílias que recolhem todo o dinheiro do mundo. Então, eu gostaria de mostrar aí uma pessoa que causou mais guerras na América Latina por causa do compromisso que ele tem com o poder econômico. Robert McNamara. Eu vou mostrar agora um dístico que é muito importante, já mostrei em vários programas de televisão. O que mais existe é o que menos aparece. Então, o que eu quero falar com isso, né? Que, por exemplo, a ciência moderna, quando existe qualquer fenômeno, então eles querem encontrar uma explicação sensorial. Por exemplo, um fenômeno qualquer que é muito estudado na Inglaterra,
questão de pessoas que morreram, de fantasmas. Então, eles tentam tirar fotos para comprovar se, de fato, aquela pessoa que parece que aparece num castelo, numa casa qualquer, se é de fato aquela pessoa ou não. Se for fotografado, se tiver um meio para perceber sensorialmente, então eles admitem como verdadeiro. Se não for, admite como falso. Então, como é que um espírito, por exemplo, pode ser fotografado, pode ser assim visto, né, com os olhos, se os espíritos são elementos assim invisíveis? Então, quero dizer isso, que nós vivemos muito mais no invisível do que no visível. Que os elementos invisíveis é que constituem a maior parte daquilo que vivemos. Eu posso dizer mesmo, o pensamento é invisível, a ideia é invisível, o sentimento é invisível, que as forças eletromagnéticas vêm todas dessa força escalar que o Tesla descobriu, que vem do espaço. Então, o que está no invisível é que comanda tudo. Então, o que eu quero dizer, né? Quando existem pessoas que falam em criaturas espirituais, anjos e até demônios, né? Deus. Quer dizer, quando as pessoas falam em espíritos de pessoas que já saíram deste mundo, essa parte espiritual é gigantesca, né? É tudo, essa parte espiritual é que domina, é que leva o mundo todo. Então agora eu vou mostrar uma pessoa aí muito importante na história da civilização. Basílio, São Basílio, né? Ele é um monge, né, que no século IV ele falou que o pecado original seria a inveja. Então veja, a inveja, como a megalomania, como a teomania, são elementos invisíveis. E veja o estrago que faz. Então, o que é poderoso mesmo é o elemento positivo, ou é o elemento bom, ou é o elemento negativo. Como a Cláudia falou, né, que o mundo está sendo destruído pelo ser humano, porque o ser humano é um indivíduo que já nasceu numa sociedade patológica. Veja este livro que eu escrevi. É de sociopatologia. Esse livro mostra que quem está destruindo o mundo é o interior do ser humano, que o ser humano não percebe. Daí o motivo porque nós fazemos esse programa para falar da inveja, para falar da atitude do ser humano contra a realidade. Então veja a parte de ética, como é importante ser vista, e é uma parte que ninguém dá atenção. Todas as pessoas pensam que o indivíduo ético, o indivíduo bom é bobo, que é um indivíduo inútil. E não que esse indivíduo é que carrega o mundo nas costas. É que, vamos dizer, 10% da população só que é ética. E são esses 10% é que carregam toda a humanidade, não só no sentido assim, espiritual, como, por exemplo, no trabalho de realização, no trabalho assim, social, no trabalho de pedagogia, no trabalho de medicina, etc. Veja um código de ética que eu escrevi que deveria ser assim usado em todos os países do mundo. Código de ética. Todo ser humano tem direito ao alimento, teto e roupa gratuitamente. Então, veja, se não tem assim gratuitamente, é por causa da patologia do ser humano. O ser humano que quer usar tudo que a natureza tem, colhe, né, da natureza os alimentos, tudo, depois vende para os outros. E, às vezes, por um preço absurdo. Veja em segundo lugar. País algum tem o direito de explorar Os outros, né? O terceiro. Cobrar juros foi, é
e será sempre imoral. Por que cobrar juros na Idade Média, no começo, né, foi imoral e agora acham que é justo? Veja em quarto lugar. Não amar ao próximo e não ajudá-lo é profundamente imoral. Quem não vive em função, vamos dizer, do bem do mundo, do bem do país, do bem do próximo, é uma pessoa sem ética. Veja em quinto lugar. Viver às custas de outra pessoa é falta de caráter. Bom, isso é evidente, né? Agora, em sexto lugar. Não falar a verdade para o próximo é alimentar monstros. Daí a necessidade das psicoterapias, principalmente da psicanálise, como nós falamos ultimamente, para conscientizar o ser humano do bem que ele rejeita. Veja em sétimo lugar. Pensar delirantemente é se condenar ao mal. Esses são os princípios fundamentais para haver saúde mental. Finalmente, eu quero colocar aí um dístico muito importante para os senhores verem. Veja o que ele fala. Não existe um caminho para o bem, mas o bem é o caminho. Quer dizer, quem não está fazendo o bem não está vivendo, não está no caminho correto da vida. Então, até a semana que vem para mais um programa neste mesmo horário. Até lá.